Fala pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Primeiro episódio do Move Talk, um podcast para quem quer ter mais conhecimento, tá? Hoje estou na presença aqui de duas pessoas que logo menos eu vou apresentar, elas vão se apresentar, mas antes de passar a bola para elas, queria dizer que é um grande prazer estar aqui novamente. Foi uma construção muito bem feita por todos, temas escolhidos com muito carinho, convidados escolhidos com muito carinho e um conteúdo que vai enriquecer tanto a vida pessoal de vocês quanto a vida profissional. Pelo menos eu espero que isso aconteça, tá? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar quem vai ser o co-host junto comigo aqui, tá? Ele vai também explicar um pouco mais o que vai ser esse podcast, o que a gente vai abordar, tá? Para quem que é, claro que é para todos, mas a gente também procura quem deseja se conectar com a gente, com a Movedu e com o que a gente fala. Então, deixa eu lá apresentar ele, que é meu líder aqui também, tá? E um líder fantástico, não tô puxando o saco não, tá? Então, seja bem-vindo, Guilherme Mainardi, diretor de operações da Movedu. Boa, André. Pô, um prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer participar aqui do Move Talk. E também é um prazer estar com vocês, contribuindo nesse momento aqui tão bacana. Como vocês ouviram o André dizer, né, o Move Talk é um momento para a gente falar do mercado de franchise em geral, mercado de educação, empreendedorismo, enfim, é um espaço para que a gente possa dividir com você um pouco da nossa experiência e um pouco também de boas discussões com grandes entrevistados como que a gente vai ter hoje, né, André? É isso aí. E abrindo o programa, acabei nem me apresentando direito. Então, deixa eu me apresentar para vocês aí que estão nos vendo ou que nos está ouvindo, ou os dois. Eu sou André Gabriel, sou gestor de expansão do Grupo Movedu e estou aqui também nessa nova empreitada como apresentador do Move Talk, tá? Então, vamos lá. Sem mais delongas também, vamos apresentar o nosso primeiro convidado do Move Talk, podcast que vai falar de franchise, empreendedorismo, educação, histórias inspiradoras, negócio, inovação. É isso que a gente quer contar para vocês aqui. Então vamos lá. Se apresente aí, Rogério Gabriel, nosso CEO e fundador do Grupo Movedu. Prazer estar com você aqui, Rogério. Olá, gente. Muito obrigado, é um prazer enorme, né, tá inaugurando o nosso Move Talk aqui com vocês, né, para a gente poder, como o André já disse, poder estar falando muito sobre empreendedorismo, educação, inovação, né, falar da vida, né, falar como é que a gente chegou até aqui e, de preferência, poder estar inspirando um pouco de vocês. Bom, eu sou Rogério Gabriel, sou CEO e fundador da Movedu. E também tenho orgulho de ser diretor de desenvolvimento da ABF, Associação Brasileira de Franchising, membro do Conselho de Inovação da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância. Também faço parte do comitê do LEAD e tenho um crachá também que eu gosto muito, que é de Empreendedor Endeavor também. A Endeavor é uma organização, a maior organização do mundo sobre empreendedorismo. Boa. São muitas titulações, né, Gui? Então tem muita história para o Rogério contar aqui hoje, né? Muita, para nós é realmente um prazer, Rogério, estar aqui com você. Não só por ter sido, né, o fundador do negócio do qual fazemos todos parte, do qual sou diretor de operações, mas principalmente pela tua bagagem, pela tua história fantástica, que a partir de agora nós pretendemos explorar, né, por meio dessa entrevista, nesse bate-papo super informal, mas para entender dessa jornada o que podemos tirar de lições de empreendedorismo, de grandes dicas para os nossos espectadores e para nós também, né, que somos sempre aprendizes desse grande mentor que é você. Vamos lá, André? Bora lá, Gui. Inaugura aí, bora. Ô, Rogério, é muito bacana acompanhar a jornada da Movedu ao longo de todos esses anos, mas eu sei que a Movedu viveu grandes momentos, grandes marcos, né, na tua jornada de evolução. E o primeiro deles não veio de algo positivo, veio realmente de uma situação de desconforto, uma situação de reorganização do mercado, que foi antes de você entrar no segmento, né, de franchising e de franquear o teu negócio, quando você ainda era um empresário
do setor de tecnologia, de máquinas e suprimentos com a precisão informática. Eu queria explorar um pouco daquela época, como que começou a tua história como empreendedor, como que começou a tua jornada como empresário nesse segmento. Bom, legal. Até você falou duas palavras aí, né? Empreendedor e empresário, né? A palavra empreendedor no Brasil é relativamente nova, e a palavra empresário é uma palavra mais reconhecida, né? Mais conhecida, né? E o que é o empreendedor? Até, né? O que é um, o que é o outro, né? O empreendedor é o cara que necessariamente, né? Ele começa um negócio do zero ou ele empreende dentro de um outro negócio, né? Como vocês dois, por exemplo, são dois empreendedores, intraempreendedores que empreendem dentro de uma organização. E o empresário, especificamente, né? É o cara que não necessariamente tem um negócio de alta escala ou de negócio que tem aceleração de crescimento, né? Que é chamado de negócio growth. É um cara que tem um CNPJ. Né? O empreendedor foi carimbado como alguém que veio para fazer um negócio de impacto. Bom, como é que começou essa história? Né? Eu nasci numa família de empreendedores. Né? Então, desde lá do meu bisavô, né, que veio da Itália, imigrante, o meu avô. Então, o meu bisavô teve 9 filhos, dentre eles o meu avô, que foi a primeira pessoa da família, né, que saiu daquele ambiente rural e foi dar os primeiros passos do empreendedorismo. O meu pai, né, que eu tenho a felicidade de ser inspiração até hoje, né, 89 anos, lá, lúcido, cheio de energia, foi sócio do meu avô durante o período que ele começou a atuar e meu avô era vivo. E eu assistia isso todo dia na minha casa, né? Então, assim, esse ambiente, né, de negócio, inclusive de subidas e descidas e etc., era um negócio que eu assistia no almoço, no jantar. Então, naturalmente, foi um negócio que praticamente nasceu comigo ali. O que aconteceu nessa história, né? E como é que foi essa jornada minha? Interessante que o meu avô, você vê, meu avô foi sócio do meu pai e eu tive também a felicidade de conhecê-lo. Ele tinha um jeito de liderar mais gregário, né? Ele trazia as pessoas mais para perto, relacional e tudo. E meu pai é um cara mais desbravador nessa história. Então, acho que foi uma composição que deu certo entre os dois. E por isso que eles foram, né, como disse, sócio, né, por toda a vida. E essas coisas funcionaram bem. E eu queria fazer um negócio um pouco diferente, né, da atuação. Eles tinham um negócio de comércio de café, né, comprava do produtor e vendia para o torrefador. E eu queria fazer um negócio um pouco diferente daquilo. E o caminho, né, veja, né, que felicidade que é isso. Né? O caminho que eu encontrei para isso foi estudar. E aí, realmente, né, e por isso que eu sou apaixonado pela educação, é porque a educação mudou a minha vida. A partir daquele momento eu conheci outras pessoas, elevei o meu jeito, a minha barra e a minha forma de pensar, e fui empreender exatamente no que você comentou, né, na área de tecnologia. Então, eu trabalhei durante um período, e como é que aconteceu isso? Né? Eu trabalhei durante um período, eu trabalhei em 3 locais, e o último local, eu fiz um negócio na época que se chamava Downsize, né? O software rodava na época em mainframe, a microinformática, eu não sou velho não, na tecnologia que é muito rápida, tá? A microinformática estava chegando no Brasil e a gente, né, eu trabalhei, a equipe que eu atuava, a gente tirou Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi no 89, exatamente, fui em 1989. A gente tirou esse software que rodava no mainframe, que tem uma estrutura muito pesada e cara, e colocamos isso para rodar num ambiente de PCs e redes de computadores. Aconteceu 2 coisas rápidas ali. A primeira esse negócio se tornou mais leve, mais rápido e muito mais barato. Rapidamente, por que isso? Porque quando você roda em mainframe, ele tem a sua história de operação,
rodar batch, né, que se falava, que rodava do período da noite. Então, você ia rodar alguma coisa, você tinha que testar isso à noite para no outro dia ver o que aconteceu. Tinha ambiente de teste, ambiente de produção. Então, isso é uma outra infra. Então, isso naturalmente faz com que o desenvolvimento, né, hoje a gente vive num mundo de teste, de MVP, né, esse negócio não funcionava bem. Ou funcionava na velocidade que ele permitia funcionar. Quando você trouxe para PC, a velocidade disso era muito mais rápida. E eu falei, putz, aqui tem um negócio, tem uma oportunidade de negócio, porque esse negócio acontecendo com essa velocidade e com esse preço, ele não vai fazer parte só do mundo das grandes empresas, vai fazer das médias e, na sequência, das pequenas. E aí o primeiro negócio que foi a Precisão Informática, eu montei esse negócio para levar a informatização, a tecnologia, os sistemas para as pequenas e médias empresas. Como a minha origem é do interior e o interior é composto de muitas pequenas e médias empresas, eu falei, bom, aqui tem um universo para a gente atuar. Qual que é o segmento que até hoje, né, 30% do PIB, hoje é o agronegócio e na época também já era muito representativo. Ele não era profissional como é hoje. Mas falou, pô, aqui tem um espaço para a gente começar a informatizar o agro, que na época era agricultura ou pecuária, né? Depois que virou o agrobusiness. E quando a gente colocou isso, eu comecei a levar isso para os fazendeiros, né? Que não era muito um cara de negócio, eu estava começando a se estruturar para isso. Foi muito positivo nas poucas fazendas que eu consegui colocar. Mas aí já vem um primeiro aprendizado. Eu tive que pivotar o negócio na largada. Porque quando eu coloquei aquilo, funcionava bem, mas não tinha adesão dos fazendeiros da época, né? O cara ainda estava muito distante da tecnologia. Ele tinha que passar por uma parte de processos, organização, para depois automatização. Então, o fato também de você chegar muito antes não é bom, né? Hoje, você vê o agronegócio, é fantástico, né? Você vê o que a gente vê, drone, tecnologia de ponta funcionando e tudo, mas mais de 30 anos depois. Aí eu tive que pivotar aquele negócio. E junto com isso, assim, a história de ficar aberto para as coisas que estavam acontecendo. Então, o PC começou a chegar, começou a possibilitar a gente colocar isso em pequenas e médias empresas. Eu comecei a fazer isso, então o que eu fazia? Vendia isso e instalava redes, esse tipo de coisa. E na sequência, o computador também foi para a casa das pessoas, que barateou ainda mais, teve uma série de mudanças de regulamentação, porque no Brasil só tinha poucas, era fechado esse mercado, né, e abriram esse mercado, e aí esse computador chegou na casa das pessoas. E aí eu montei um negócio meio de varejo mesmo, de loja. Tive orgulho de ter as 3 primeiras lojas que aconteceram no Brasil de verdade, uma foi a nossa. Nos referenciamos para isso, foi muito bom, mas a partir do momento, né, que o PC, né, os computadores, começaram a perder valor agregado, por que acontecia? Por que eles compravam? A gente era um especialista. Que computador eu coloco? Que notebook eu coloco? O que é melhor eu levar na minha casa? E assim por diante. A partir do momento que isso começou a virar commodity, isso começou a ir para o grande varejo e começou a surgir os e-commerce. E aí a gente perdeu 2 coisas ao mesmo tempo. Perdeu margem e perdeu volume. Porque as pessoas sentavam na frente, e, assim, uma frase que ficou marcada para mim, assim, Rogério, a gente quer comprar com vocês, mas dá uma olhada nesse anúncio aqui da Casas Bahia. Ou, na época, era americanas.com ou submarino.com. E aí era aquela história do 10 vezes sem juros e etc e tal, né, que essas empresas estavam comprando share. E, vírgula, na época não tinha capital de risco aqui no Brasil. Então, mesmo o caminho que a gente tinha, o acelerava para poder comprar esse share junto, né, para fazer um negócio growth, mas um negócio sem EBITDA, né, ou era espremido por eles. E a gente foi espremido por eles. Rogério, eu não queria perder um ponto que tem muito insumo no que você disse, mas eu acho que tem uma pergunta que eu não posso deixar passar ainda um pouco do aprendizado que você teve com teu avô e com teu pai. Você comentou sobre o perfil dos dois e que você teve uma espécie de universidade da vida lá, no teu convívio familiar com esses 2 empreendedores. E você disse que o teu avô
tinha um perfil agregador, né, do coletivo, né? E o teu pai, você usou esse termo, seu pai era mais desbravador. Eu até queria que você explicasse um pouco o que você classifica como desbravador, mas dessa diferença de perfis entre dois empresários bem-sucedidos, ambos foram bem-sucedidos, o que te trouxe de inspiração para você ser o empreendedor que você é? E meio que até num tom provocativo, eu gostaria de perguntar qual o caminho que você acha mais promissor para um empreendedor que quer começar? Boa, excelente, Guilherme. Assim, da autorreflexão disso, né? Tem talvez mais uma inspiração que eu não coloquei na mesa sobre empreendedorismo, mais uma inspiração de vida, que formou com certeza meus comportamentos e meu caráter, que é a minha mãe. A minha mãe também, essa minha mãe era inteligência emocional, equilíbrio nessa situação, porque junto com um desbravador, se tiver outro, meu Deus, né? Caiu o mundo, né? Então, um desbrava e o outro, assim, acalma aquela situação, né? Então, a minha mãe sempre foi o equilíbrio emocional. A pessoa também que abraça, que traz carinho e, dentro de casa, meu pai é o cara que empurra, né, nisso. E o meu avô, né? Falei dentro do empreendedorismo, era o cara também mais gregário. Assim, hoje, né, olhando para o espelho, depois de muito tempo, eu acredito que eu peguei um pouco de cada um nessa história. E aí, assim, acho que não tem fórmula, né? A gente conhece, né, diversos empreendedores, né, que tiveram sucesso aí na sua jornada com características diferentes. Isso tem a ver com a jornada do empreendedor, né, que tem até uma analogia, né, com a história da jornada do herói. A gente pode dar, assim, olhar grandes cases de sucesso mundiais que aconteceram com esse tipo de perfil. Se a gente pegar, por exemplo, conforme o estágio da empresa e o ambiente que ela está envolvida, ela precisa de uma determinada característica. Fosse assim, dar dois casos clássicos mundiais, né? Se a gente for falar WeWork, se a gente for falar Uber, os dois... Eu tô vendo a série do WeWork agora até, tô no 4º ou no 5º episódio. Então, é fantástica, né? Só que você olha aquilo e fala, não acredito que isso está acontecendo, né? Mas se você for falar com alguns fundos de VC que investiram, ou com o próprio SoftBank, né, que foi um grande investidor deles, é real. É lógico que pode ter uma dosezinha ou outra ali na série, mas é muito real. Mas aquele empreendedor, por exemplo, do WeWork, O Adam Neumann. Isso, ou do Uber, eles tiveram que quebrar e construir um novo negócio. Por exemplo, vou pegar o do Uber, vai? O caso do Uber não existia. O ambiente de táxi é um ambiente super regulado, fechado e que funciona no mundo inteiro assim. Então, ele teve que quebrar as normas, ele teve que negociar, ele teve que pegar capital disso para poder fazer com que as coisas acontecessem. E é um marketplace, né? Ele teve que convencer o motorista e, por exemplo, na série, que é muito legal, recomendo muito que assista, a pessoa que... Essa do Uber tá onde? A do WeWork, até para quem tá vendo, tá no Apple TV. Pô, daí você me apertou. Qual delas? Eu não lembro qual plataforma. Só jogar no Google que acha. Tá? Exatamente. Joga no Google lá que você encontra ela. Acho que está em 2 plataformas, se não me engano. Mas o que acontece com o caso do Uber? Acontece ali que ele tinha, por exemplo, dentro do time dele, uma executiva, por sinal, que era a pessoa gregária, que ela ia dentro dos motoristas e chamava, esse cara falou, vem fazer parte desse time. E tinha o empreendedor que ia lá brigar com o fiscal, com a prefeitura, com o governo, com tudo para poder estar fazendo aquilo e corria risco. O Uber, quando entrou no Brasil, não entrou com a legislação pronta. A gente lembra, a gente assistiu isso aqui, né? Em diversos locais, abrindo, fechando. Então tem que ser um cara desbravador que derruba a parede para poder estar fazendo isso. Agora, vamos pegar o caso que é fácil, né? A gente ser o médico do dia seguinte, né? Ver o que aconteceu com a Uber depois. Esse, né? O Travis lá, o fundador, ele não conseguiu, ele não tinha o perfil, melhor dizendo, de fazer a continuação do business. Porque depois que estabilizou, você precisa organizar aquele negócio
trazer todo mundo para próximo e fazer as coisas poderem acontecer no seu dia a dia, processo de gestão. Eu imagino que vai ser até parecido no fim da série com o Adam na WeWork. Não dá spoiler não, mas eu acho que vai ser isso. É isso. Um negócio que cresce exponencialmente, como é o caso do Uber e de outras empresas extremamente inovadoras, né? Realmente é um negócio que, no fim das contas, precisa de ter um momento de se organizar corporativamente, né? Governança e outras coisas do tipo, né? Que é de tamanha inovação, né? Exato. E, novamente, né? Eu falo, não tem carimbo do empreendedor perfeito, né? Tem um empreendedor perfeito para aquela jornada, período de jornada que ele encaixa ele ali dentro. Então, por exemplo, nesses 2 casos, eles para derrubar a parede, né, para fazer aqueles negócios acontecer, se fosse o cara gregário, né, ele não conseguiria fazer aquilo lá, porque ele ia colocar muita gente em risco. Sim, o tamanho do capital de risco que ele pegou ali, assim, era risco demais para as pessoas que estavam lá dentro, junto com ele, né? E assim, novamente, né, são pessoas, né, que têm série e são inspirações para nós, mas características, né? Não são pessoas, por exemplo, né, que estavam tão ligadas ao time, as pessoas ali, e sim ao sonho maluco de fazer aquelas coisas acontecer, e colocava as pessoas em risco. Tanto é que se for, por exemplo, na série que você está assistindo, do WeWork, você vai ver que tem muito problema de relacionamento do time. Tem um episódio que ele corta, acho que 8% do time, e no mesmo dia ele chama um rapper para tocar lá. O pessoal tá recolhendo o material e tá rolando um show de rap no meio da WeWork. E aí você vai lá, você vai assistir, tem assédio das pessoas. Então, isso tudo acontecendo, mas é o resultado pelo resultado. Sim. Então, novamente, o que tem de errado com esse empreendedor? Nada, é o estilo dele fazer. Se não fosse alguém com essa característica, não faria essa disrupção. Uhum. Então, voltando no ponto que você estava dizendo, né, Guilherme, da tua pergunta, né, como é que funciona isso? Quem que é o empreendedor ideal? Não tem. Tem um empreendedor ideal para aquele momento, para aquela jornada, para aquele modelo de negócio. Sim. Até aproveitando isso, Rogério, hoje o mundo está distante do que era há 35 anos atrás, mais ou menos, quando você empreendeu pela primeira vez, mas a gente tem paralelos que a gente pode traçar daquele período para hoje. E eu imagino aí que algumas das pessoas que estão nos assistindo pensam em ter o primeiro negócio, seja porque estão na faculdade ou estão hoje trabalhando aí dentro de empresa e querem ter seu próprio negócio. Que dica você daria, que sugestão você daria para essa pessoa, né, ter conteúdo, onde ela vai buscar insumo para abrir um negócio? Num Sebrae da vida, num Senai da vida, aonde? Na internet? Na internet aonde? Que empresa que é boa para isso? Como ela pode se capacitar para construir um negócio? Tá, bom, excelente, né? Hoje, né, o ambiente, como você mesmo disse, né, o número de informações, né, a gente tem muitas. O problema hoje é mais selecionar do que ter opções. Eu acho que antes disso, né, de sair buscando, eu acho que tem algum negócio bastante importante que eu aprendi com tudo isso. Como, no final das contas, o importante é ser feliz. Esse é o ponto. E tem perfis diferentes, ainda bem, né? Porque imagina se fosse todo mundo igual. Então, dentro da história do importante é ser feliz, em que caixa que eu me adequo mais. É lógico que a gente vai ter que romper barreiras internas, ter um autoconhecimento sempre que está acontecendo, tem que desenvolver soft skills a todo tempo e etc. Mas em que caixa que eu vou ser feliz? E dentro dessa caixa de eu vou ser feliz, acho que o ponto principal disso, André, é risco. Né? Eu, como empreendo há bastante tempo, né, já tive a felicidade de ter ao meu lado, né, muitos talentos. E, infelizmente, já cometi muitos erros. De pegar aquele talento, puta, esse cara é muito bom. Eu lembro exatamente de uma pessoa que trabalhava comigo na precisão informática. Era um talento. Chamava Sandra.
eu tirei ela de uma posição e coloquei na outra, assim, eu acabei com aquilo. E o difícil é que eu já consegui algumas vezes, né, readequar e voltar a essa situação, readequar a situação para não perder o talento, mas infelizmente, nesse caso e muitos outros, eu perdi o talento. E isso está muito ligado a risco. E tem gente que curte o risco, é uma adrenalina para ele poder estar fazendo aquilo. E tem gente que não suporta o risco. E tem gente que o risco mediano para ele é onde ele se adequa. E trazendo um paralelo disso, André, para o empreendedorismo, o que eu vejo? Tem diversas formas de empreender, eu comecei falando sobre isso. O intraempreender, né, que a gente estava falando aqui, que é, por exemplo, no caso de vocês, do todo o nosso time aqui, pela nossa cultura, né, de tolerância a erro, né, de estimular as pessoas para a inovação, né, a gente procura gente com a característica empreendedora, de olhar e falar, bom, não está bom desse jeito, nós vamos fazer do outro, e vou defender minha ideia assim por diante, e a gente dá espaço para isso. Então, a gente procura esses intraempreendedores. Que risco que ele corre? Ele corre o risco da carreira dele, ele corre o risco, né, principalmente da carreira dele, mas não tem um risco financeiro que ele corre, é muito pequeno. Depois, a gente tem, na outra extremidade, o empreendedorismo tradicional. Eu vou abrir um negócio do zero. Esse é um negócio, sim, é bacana, é legal, eu fiz isso, mas esse é um negócio que é a outra extremidade do risco. E a gente sabe, né, que, infelizmente, não só no Brasil e no mundo, existe uma taxa de mortalidade de 8 para 10, né? E existe o franchise, onde a gente está instalado. E por isso que o franchise no Brasil é um orgulho para nós. Assim, toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu falo. O franchising brasileiro é referência mundial. A associação, a ABF, é uma associação de referência mundial. E o franchise no Brasil é muito bem desenvolvido, porque tem pessoas muito empreendedoras que empreende em conjunto com aquela marca. E aí o que acaba acontecendo nisso? Porque o pequeno negócio, e eu também como tive a felicidade de ter o negócio vai com um funcionário, o pequeno negócio você não consegue ter recurso que seja humano ou financeiro para olhar o longo prazo. Você vive do curto prazo. Barriga encostada no balcão e a conta do dia, como é que eu vou fazer amanhã e etc. Operar bem, né? Operar bem. Se for um negócio, Guilherme, que é perene na linha do tempo, e hoje no mundo cada vez isso é menor, por exemplo, alguns negócios, um negócio de um restaurante de família, mesmo esse vem mudando, mas é um negócio mais perene. Se for, por exemplo, que seja na Europa, no velho mundo, né, que tem negócio que o restaurante foi passando de pai para filho, etc. e tal, ele tem assim, uma sofisticação menor, é um negócio muito tradicional, mas são poucos negócios que são assim, só que também tem uma escala também pequena, né? É aquele restaurante ali. Agora, um negócio, a maioria dos outros negócios, ele precisa ser reinventado na linha do tempo, e o pequeno empresário não consegue fazer isso. Se ele está dentro de uma marca, a marca, né, a franqueadora, tem a responsabilidade, isso ela, assim, é responsabilidade da franqueadora olhar o longo prazo e garantir com que essas coisas aconteçam. Uhum. E assim, e aí assim, uma coisa direta, para quem está olhando para o franchising, acho que uma coisa que você tem que chegar, a primeira pergunta, né, que você tem que fazer para aquele franqueador é: o que nós vamos ser daqui a 5 anos? Porque isso é responsabilidade daquela marca, né, olhar para o longo prazo. Esse é um negócio importante. E o franqueado, veja, o franqueado é um cara menor? Não é. Eu conheço dentro da nossa marca, né, a gente tem orgulho, assim, dentro do nosso negócio, tem vários, e não é um só, franqueados muito maiores do que diversas franqueadoras. Só na ABF hoje são 1.700 associados e 1.300 franqueadoras. Tem muito franqueado nosso e fora também do nosso sistema, que são muito maiores que diversas franqueadoras. Onde esse cara é bom?
esse cara é bom em operação. Esse cara é um fera de gestão e de operação. Ele aprendeu a operar bem e escalou, né? Isso. Ô, Rogério, vou pegar três ingredientes dessa conversa que eu acho que cabem para fazer essa pergunta. A primeira coisa que você falou não tem o perfil certo, né? Cada um com o seu perfil. O importante é você investir naquilo que você tem talento e se cercar de boa gente, de bons profissionais, de outros talentos para complementar, né? Como o seu avô e o seu pai, né? Para complementar os talentos que sobram nos demais. Você, nesse momento que você estava contando a história lá, a chegada dos grandes magazines, e-commerces, e que achataram, né, as tuas margens de lucro como empresário, como empresa, você optou por empreender, por direcionar o teu negócio para esse canal tão importante que é o franchising no Brasil. Para fechar, então, a pergunta essa relação, né, do franchising com o perfil do investidor, né? Essa coisa de entregar um pouco da receita pronta e o cara se concentrar na operação. Que dica você dá para o cara que pensa em empreender e que hoje está em dúvida, né, ainda analisando, né, se empreende com recursos próprios e investe em um negócio do zero, ou se entra nesse segmento de franchising para pegar a coisa meio manualizada, porque tem também uma história de abrir mão de determinados comportamentos quando você entra no franchising, né, a história dos padrões, manuais, regras do jogo. Eu queria que você explorasse um pouco isso, né, esse momento que você optou por seguir no franchising e para o investidor que está ouvindo, né, que dicas você pode dar? E eu acho que é bacana também, a gente sabe um pouco dessa história aqui, mas complementando a pergunta que você fez sobre como você entrou no franchising e tudo mais, é uma história muito bacana. É uma história de um empreendedor que contou que deu uma pivotada, se deu uma segunda pivotada para o primeiro negócio, que é a Prepara Cursos do grupo. Conta para o pessoal, que eu acho que vai ser muito interessante, essa lição de, esse negócio aqui estava acontecendo uma outra coisa. Como foi isso? Que era precisão e como que foi o estalo, né, se dá para assim dizer dessa forma, da Prepara Cursos e aí o resto é isso mesmo. Ótimo. Bom, tem um negócio que assim, como pano de fundo isso, e acho que essa é a parte que vale a pena falar. Eu até, coincidentemente, né, vim agora, recentemente, do encontro de empreendedores, né, que foi um encontro da Endeavor, e lá tem pessoas, assim, é um grupo muito bacana, muito seleto, de pessoas que fazem coisas muito disruptivas. 100%, né, daquelas pessoas, né, e essa é uma característica do empreendedor que busca isso, precisa ter um negócio que se chama resiliência. Eu desconheço um case de sucesso de empreendedorismo de uma linha contínua. Não existe. Eu comecei, sucesso, porque a gente está falando sobre isso aqui, né? Eu até contei um pouco do fracasso, né, que eu tive nesse momento da precisão informática, mas tive diversos outros. E todos os empreendedores, 100% deles, têm isso na sua jornada. O que faz? Porque é um negócio que tem risco. E por isso que a história da escolha que tem a ver com a sua pergunta. Isso não que é gostoso. Eu adoro correr risco. Eu adoro me ferrar e me reinventar toda hora. Não é assim. Mas você tem que topar essas coisas, né? E estar disposto a fazer isso. Então, para isso, primeiro, tem que ter um sonho grande. Tem que ter um otimismo nato. Porque, assim, tá todo mundo olhando ali e falando, não vai dar certo. E é o conselho de qualquer pai e mãe. Não faça isso. Por quê? Porque sabe que você vai se ferrar. E ninguém quer ver o filho se ferrar. Uhum. Então, vai se ferrar ali, no meio daquilo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que realmente ter resiliência para poder passar por aquela determinada fase, né? E aprender com aquilo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, falou assim, né? Que é a história assim, eu
não erro. Eu aprendo ou acerto. Porque se você for olhar o problema, aí realmente você fica no problema. Você tem que olhar o erro como acerto disso. Agora, voltando na pergunta especificamente, né, tanto da pivotada, da precisão, né, e a entrada dentro do franchise, e como é que isso aconteceu? Então, aconteceu com a gente, assim, a história nua e crua é muito sucesso na precisão informática, referência nacional, as coisas iam muito bem, concorrência desse mundo, tanto de e-commerce quanto do commodity, a gente se ferrou nisso, e eu me endividei, foi acho que um momento de maior teste de resiliência, né? E não foi gostoso, né? Tive momentos muito difíceis, né, na minha vida nesse momento, mas me agarrei na história do sonho grande. E como é que nasceu a educação nisso? Como é que nasceu a Prepara? A gente já fazia capacitação para as pessoas que compravam esses equipamentos conosco, porque como eu peguei, como disse essa história no começo, tanto das pequenas e médias empresas quanto do mercado doméstico, eles compravam um computador, mas o que eu faço com isso? Como é que eu tiro o recurso? E a gente capacitava essas pessoas com o nosso time de pós-venda e fazia isso de uma forma individual. E as pessoas gostavam disso. E já existiam marcas, né, inclusive que estão conosco hoje, naquela época. Mas o que a gente fazia diferente? A gente fazia isso de uma forma individualizada. Só que era um negócio para o mercado corporativo que a gente tinha que ter um facilitador para no máximo 3 pessoas e ia direto ao ponto. E aquilo me chamou a atenção, falou, pô, se as pessoas gostavam muito, pediam, falou, aí que tem um espaço para isso. Foi quando nasceu. Um diferencial que tem muito valor, né? Exatamente. Essa personalização, essa customização. Todos nós queremos. Todo mundo quer chegar no restaurante e ser chamado pelo nome, né? Quer ser o teu prato específico, né? Que é o ponto da carne do jeito que você quer, né? Não é do jeito que sai lá da cozinha. Então, essa história da individualização, eu falo, pô, esse negócio é um negócio legal. Aí a gente, até pela minha própria área de formação, né? Que é na área de sistemas, a gente criou a primeira versão dessa metodologia de ensino, que era uma metodologia individualizada. Que falar isso hoje é até um negócio assim, mais fácil, né, de estar explicando, porque é praticamente, né, uma faculdade à distância, funcionando dentro de uma estrutura de uma escola, para um público mais jovem, com um educador do lado dele. Isso trouxe na largada um negócio que atraiu muito jovem. Porque ele, no primeiro dia de aula, ele sentava na frente da máquina, ele ia direto ao ponto, ele curtia muito aquilo, ele gostava daquilo. E aí, na perspectiva da metodologia, esse negócio começou a acontecer muito bem. E na perspectiva de negócio, a gente quebrou a história da formação da turma, que é quebrar isso da forma do... Então, fazia a matrícula, já começava no outro dia, ou no mesmo dia, se quisesse. Quando tinha evasão, que em qualquer escola isso existe... Bom para o aluno e pro aluno e pro franqueado ou pro negócio. Antes não era nem franquia ainda, né? Exatamente, pro negócio. Na época era escola própria. Até a gente entrando mais nesse ponto. Antigamente, né, antes da Prepara, né, o mundo do profissionalizante da informática, antes e pós, né, o que foi o nascimento da Prepara em 2004. Exato. Né? Então, assim como é um ensino regular hoje, eu quero fazer um curso de Excel, vai? É um dos que mais vendem até hoje. Tinha antes nas outras escolas de terça e quinta, das 2 às 4. Turmas, 30, 40 pessoas. E funcionava. E iam muito bem. Né? Não é nenhuma crítica. O modelo cresceu e se tornou forte, grandes marcas, desde aquela época, de antes da Prepara. Né? Só que aí, pro franqueado, pro dono da escola, ele só podia matricular nesse horário, ficava, né, preso a isso. E para o aluno, para o pai do aluno que levava ele lá, a mãe do aluno, se ele não pudesse levar naquela hora, não poderia. O aluno, se tivesse outra atividade, não poderia. Então, olha que bacana que foi o personalizar, não só pelo personalizar de, vou ser tratado individualmente, que é muito legal, Sim. Mas deixa eu pensar nesse modelo de forma diferente, vou entregar ele individual e ainda acrescento um atributo positivo no modelo de negócio, que o cara quer começar, faz a hora que ele quiser. Exatamente. Eu estou fazendo Excel, o Gui está fazendo PowerPoint, o Rogério está fazendo assistente administrativo,
na mesma hora, né? Precisa guardar a turma, iniciar, né? Esse é um ponto que eu acho que... Acho não. Eu sei, né? Mas que acho que gostaria de ter colocado, e coloquei aqui na mesa, de um atributo que mudou totalmente como que funciona o modelo de negócio e fez a Prepara, a crescer bastante. Exato. Só para resumir isso, né? Então, é isso. Então, o aluno gostou muito, né? E um aluno contou para o outro. Para o dono da escola, ele quebrou a formação de turma, então a gente conseguia montar turmas a qualquer momento, a qualquer dia. Conseguia também substituir aquele aluno que evadia no mesmo dia. Então, diferente de uma turma que começa com 20, acaba com 15, etc. Isso em qualquer escola, isso acontece. Isso fez com que o custo de operação baixasse muito e a gente transferiu, né, parte disso para a mensalidade. Porque a gente não tinha marca, não era conhecido. Então, um dos modelos que a gente encontrou para isso é encontrar com um preço. Só que a pessoa pagava um preço menor do que o mercado, esperava menos. Chegava lá, recebia mais. Então, o NPS era alto e foi assim que a gente escalou a Prepara. E mais uma, a tua perspicácia isso acho que vale muita reflexão para quem está escutando a gente, eu fazia um negócio, eu vendia computador e acessórios, né? No começo desse século, final do século passado e começo desse século, que foi a mudança. E veio o mercado, o e-commerce, crise nos Estados Unidos, e fez com que esse meu negócio ficasse difícil de tocar pela essa competição, né, desigual. E o que eu era bom? Eu era bom em treinar as pessoas que compravam o meu produto. Então, eu tô vendo que aqui não vai dar certo. O que eu sou bom? E acho que vale aí para quem já está empreendendo, né, essa sugestão de, você está vendo que teu negócio por esse lado não está indo bem, o que você faz bem, que você pode agora começar a focar nisso e achar um novo negócio. Exatamente. Você vê que, né, eu usei essa palavra, né? Falei assim, nós perdemos o valor agregado quando virou commodity. O nosso valor agregado era consultoria na venda e no consultoria depois. Depois o cliente não estava mais disposto a pagar por isso no momento da compra, mas estava disposto a pagar por isso com o formato de uma escola e de capacitação para ele. Exatamente isso. A história do Benchimol, né, da XP, é meio que o inverso disso, né? Ele começa dando curso e aí ele é tão valorizado por isso que aí ele segue mesmo no mercado financeiro. Né? Ele pega esse serviço que ele estava dando, transforma, né, em um produto mesmo. Ele precisou educar as pessoas para poder investir no modelo de negócio dele. Rogério, eu queria avançar alguns anos para frente dessa história, porque depois que você fez esse turnaround do negócio Precisão para o negócio Franquia Prepara, que foi um sucesso, né? Escalou, expandiu rapidamente. Em um determinado momento, você, inquieto, optou por derivar os teus negócios e se manteve em educação. Aliás, o Grupo Movedor é um grupo de educação, né? De inovação e educação. Isso também é muito importante dizer, né? A inovação sempre foi um tempero dos negócios que você sempre empreendeu, desde inclusive a Precisão, né? Mas voltando para o cerne da questão, você em um determinado momento resolveu criar uma outra empresa. Você resolveu fundar a Ensina Mais, que na época era Ensina Mais Complemento Escolar. Hoje, né, existe uma associação, inclusive de marca, com a Maurício de Souza Produções, Ensina Mais Turma da Mônica. Eu queria que você falasse um pouco daquele momento, né? O que foi importante para você e que te acendeu esse interesse, né? Poxa, eu vou atender o público infantil e com um negócio que é também de franquias, uma micro franquia. Eu queria que você falasse um pouco desse momento. Ótimo. O que aconteceu ali, né, Guilherme? Quando a nossa metodologia individualizada de ensino, ela foi preparada e o nosso principal, né, aluno, nosso principal público-alvo, né, são jovens, adolescentes e jovens da classe C e D, que infelizmente têm uma educação formal de baixa qualidade. O que a nossa metodologia permite, né, é acolher esse aluno na metodologia, que cada um vai na sua velocidade, no seu tempo, então a gente
tem garantia de aprendizado. Porque ele pode levar o dobro do tempo, se ele quiser. E o dobro do tempo ali, mas é o dobro do tempo para você aprender. O dobro do tempo aí tem valor de metade do tempo. Porque não adianta você levar o mesmo tempo, né, que o seu colega do lado e levantar da cadeira e não levar o aprendizado com você. Então, a gente fez isso. Só que era notório, né, o que esses alunos traziam, né, de gap do passado. E o gap é sempre raciocínio lógico e interpretação de texto, principalmente, né? E daí nasceu a Ensina Mais. A Ensina Mais nasceu para, assim, então, dar um passo anterior para pegar esse aluno no Fundamental 1 e 2, para trabalhar sobre a mesma visão de aula individualizada, de ensino, quebrar aquela história de que você não é... A história de que matemática parece que você nasce carimbado, né? Ou você é ou você não é. E aí quem não é já olha, parece que é aquele negócio. Então, o fato de ser uma marca carismática, uma marca junto com, né, desenhada e feita, junto com os personagens do Maurício de Souza, que é um negócio fantástico, né? O nosso Walt Disney brasileiro aqui, né? É o que Maurício de Souza faz com tudo isso, né? Apaixonados, né, pela marca desde, né, do público adulto e o público jovem e as crianças. E a gente colocou matemática e português. E aí, com o andar do tempo, o que essa complementação importante é maker, né, com robótica, e code, que é a nova matemática, né? Então, é assim que nasceu. A Ensina Mais nasceu exatamente por isso. Maravilha. Você ia falar, Gui? Não, eu ia relembrar o Rogério numa pergunta que você fez e eu interrompi ele no meio da resposta. Que era como foi a entrada no franchise. A gente sabe aí, você já tinha 6 ou 7 lojas da Precisão. Nesse meio tempo, uma das lojas que foi Catanduva, ela virou um híbrido, né? Então era Precisão e Prepara, né? E falou, pô, esse lado aqui tá indo melhor, né? Então tô me dando melhor aqui. E aí a Prepara, né, foi crescendo. Mas como que foi aí essa decisão, essa pesquisa de o franchising é um bom caminho para eu escalar? Uma longa história curta. A gente já tinha... Era claro que a Precisão não tinha futuro. Só que eu também não tinha capital, além de ter dívida. E tinha um determinado estoque. E tinha lojas montadas e tinha um time. Infelizmente, né, parte de tudo isso eu tive que ou fechar lojas ou cortar pessoas, que é a parte mais difícil que tem, mas a gente mantinha lojas, time, estoque. Aí a gente fez um negócio que, assim, era o que dava para fazer. Então, o que dava para fazer? Nós vamos começar esvaziando esse estoque dessas lojas e transformando essa loja numa escola. Porque não tinha capital de giro para poder esperar formar, né, uma carteira de alunos para sustentar aquele negócio. Então, aquele negócio era sustentado pelas vendas daquele estoque que estava saindo e pelos aqueles alunos que estavam entrando. É isso. É o que dava para fazer. E aí a gente montou esses negócios e fui transformando as lojas em escola. Aí foi acabando o estoque, foi tirando a marca lá da frente. A Precisão, a marca Precisão é lembrada, né, pelas pessoas que compraram seus computadores e notebook nessa região, né? Tem diversos amigos aí que encontram na rua, comprei meu primeiro notebook com você. Então era uma marca muito respeitada, né, por esses clientes. Então a gente passava essa credibilidade para a marca da Prepara também, e depois a gente tirou isso e virou Prepara Cursos. E aí a gente foi fazendo isso com as lojas que a gente ainda tinha, e depois abri outras do zero, outras escolas. E chegamos a montar 7 escolas próprias. E aí como é que nasceu o franchise? Lá na Precisão, como eu falei, que era uma marca reconhecida, muita gente, e o franchise estava nascendo no Brasil. A própria Associação Brasileira de Franchise... Era mais food, né? McDonald's, nem tinha Burger King direito. E o Boticário já era um pouco grande, mas não era o que é, nem perto do que é hoje. Né? Não tinha lei do franchise. Né? E a própria associação, né, nasceu nesse período. Então, o franchise estava se organizando naquele momento. Então, algumas pessoas ouviram com marcas como referência, né, como, por exemplo, o McDonald's, né? Aí batia na porta da gente e falava, você não quer franquear, Prepara? Desculpa, você não quer, eu já misturei todas as marcas já, né? Tá tudo filha. Você não quer franquear Precisão? E a gente foi fazer
um pré-estudo, na época, com um amigo hoje, né, o Marcelo Scherto. Eu pedi um café com ele, e foi um café de 3, 4 horas, e no final daquele café, ficou claro que a Precisão não era um modelo de franchise. Porque o produto não era nosso, não era um modelo que cabia dentro do modelo do franchise, mas ficou aquele pequeno aprendizado lá com o Scherto. A semente foi plantada ali. Quando esse negócio começou a escalar, eu falei, tinha 2 caminhos. Na época, lembra, não tinha capital de risco. Então, porque a gente podia montar essas escolas como próprias também. Você não pensou em franchise quando estava na segunda, na terceira? Não. Você estava pensando em crescer ali mesmo? Em crescer. Só que, para crescer, tinha que abrir essas lojas. E para abrir, assim, na hora que bateu lá, falou, bom, daqui... E lembra, né? Eu não estava com capital mais, estava com capital menos. Foi meio na coragem ali e no crédito que a gente foi fazendo essas coisas. Aí chegou e falou, puto, aqui cabe o modelo de franquia. Que aqui cabe, esse modelo é um modelo que cabe bem dentro do modelo do franchise. É um negócio que o franqueado é nosso sócio, né? Ele entra com investimento e foi daí que nasceu assim, o modelo, o franchising, né, dentro da Prepara. Ô Rogério, a gente falou da história da Precisão, a gente falou do nascimento da Prepara, falamos do nascimento da Ensina Mais, você bastante astuto identificando, né, na formação de base daqueles alunos da Prepara que tinham dificuldade de entrar no mercado de trabalho por uma deficiência de base, né, da escola regular, português, matemática, e daí surgiu a Ensina. Mas eu queria trazer um pouco mais para perto dos nossos dias atuais. Lá no início, quem predominava nesse mercado era uma marca que ficou muito famosa, a Microlins, uma marca famosíssima, né, que foi uma das pioneiras desse segmento. E eu ia ousar dizer que foi ironia do destino, mas foi um negócio muito bem construído, né? Essa vinda da Microlins para o grupo, né? Então, você, em um determinado momento, teve a Microlins, que era uma escola que operava em turmas, né? Você trouxe esse ponto, né, para a mesa, e que, com o passar do tempo, se reorganizou para operar, assim como a Prepara operava, né, num método interativo de ensino. E, em um determinado momento, você compra a Microlins, a People e a SOS, 3 marcas também bastante tradicionais no mercado brasileiro de educação profissionalizante, e ali surge o Grupo Movedu. Que momento foi esse? Como é que foi esse estopim? Como que isso se desdobrou? E o que significou, né, aquela aquisição para que o grupo chegasse onde estivesse hoje? Onde está hoje? Muito bom. Ó, primeiro, a gente estava falando da jornada do empreendedor, né? Prepara, né, growth, crescimento, né? Outra também, empreendimento, abrir a Ensina Mais, que também teve crescimento acelerado. E aí chegou o momento com essas 2 marcas... Prepara 2004 e Ensina 2012. Perfeitamente. Então, colocando isso na linha do tempo, 2013, a gente estava com essas coisas, porque quantas coisas está... E todo negócio assim, qualquer negócio, são ciclos de autocrescimento, né, que precisa naquele momento realmente pular e acelerar para as coisas poderem se capturar aquele diferencial seu do mercado. Depois essa curva de crescimento, ela precisa continuar, mas ela não é exponencial assim o resto da vida, né? E aí quando essa curva começou a estabilizar num crescimento tradicional, a gente fez uma lição de casa muito importante. A gente trouxe governança para dentro de casa. Então, a gente estruturou, por exemplo, as unidades de negócio, que não estavam de uma forma organizada, você lembra bem disso? Sim. A gente organizou essas unidades de negócio. A gente trouxe para dentro de casa a Fundação Dom Cabral para a gente poder organizar o nosso processo de gestão e governança, né? Rituais, indicadores, time, né? A gente, logicamente, já tinha um grande time, mas como é que a gente preparar esse time, né? Esse time todo foi preparado pela Fundação Dom Cabral também, com um excelente MBA ali, e levou um negócio mais para a gestão disso. E aí tem uma outra coisa, até falando, né,
sobre, né, para quem está assistindo a gente, está falando sobre empreendedorismo. São ciclos. Tem empreendedor, e não, de novo, não tem certo e errado. Tem empreendedor que não gosta e não curte isso, porque esse é o momento mais gestão e menos empreendedorismo. Aí você tem que olhar para dentro, organizar os KPI, botar rituais, né, de gestão, e foi isso que a gente fez. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não conseguiria ter dado o passo do crescimento inorgânico de fazer uma aquisição. A gente não teria sistema, nós não teria um orçamento organizado na empresa, a gente não teria condição de engolir um negócio que ia vir de fora, a gente não teria uma equipe de tecnologia para poder integrar sistemas. Processo, governança, ferramenta. Então, foi muito bom. Nesse período, a gente falou, opa, vamos organizar a casa. E, assim, nós ficamos com a Fundação Dom Cabral 5 anos aqui dentro. E organizar a casa é suor. Quando a gente, é lógico, quando a gente adquire essa marca, a gente estava no segundo, terceiro ano, mas já estava muito mais organizado com isso. E aí, como é que aconteceu isso? Então, acho que o recado importante é você estar pronto. Pode ser que acontecia ou pode ser que não acontecesse. Mas se a gente não estivesse pronto, a gente não conseguiria dar esse passo. Então, não espere as coisas poderem acontecer. Vai se preparando dentro dessa linha do tempo. A gente estava pronto naquele momento. E aí, né, como quando nasceu a Prepara e as coisas foram acontecendo, né, tinha um processo de consolidação que já estava acontecendo dentro do mercado e a gente fazendo o nosso papel aqui. E aí o negócio é assim, as coisas vão mudando de mão. E chegou um determinado período, né, essas marcas, né, maravilhosas, né, estavam na mão de uma empresa referente à educação mundial, que é a Pearson, que por uma decisão estratégica do board resolveu vender essas marcas. E a gente estava pronto para poder fazer esse passo de não só adquirir, e uma coisa muito importante, né, que toda empresa séria quer fazer, como a nossa e como a própria Pearson, ela não quer vender por vender. Uhum. Ela quer entregar aquele legado por uma empresa que vai continuar e melhorar aquele processo. E ela também entendeu que a gente era a melhor empresa para fazer isso. Maravilha. Show de bola. Isso foi em 2016, 2017, certo? 2018, eu acho. Só historinha rápida. Isso, assim, conversar do empreendedorismo vai ficar uns 3 dias aqui, né? Mas essa história demorou 2 anos. Essa história começou com essas empresas, na realidade, você vê como é que as coisas mudam, né? Essa história começou com essas empresas aproximando da gente para fazer ou uma aquisição ou uma fusão, e a gente fazer parte desse grupo, né? Antes do grupo multi, né? Para a gente fazer parte disso. E a gente, vamos ouvir, trouxe isso para o time, né? O que fazia sentido, o que não fazia, porque o empresário, o empreendedor, ele tem que estar vendo o que está acontecendo ao seu redor, não pode estar só olhando para o que está acontecendo ali no seu umbigo. Então, vamos ouvir essas coisas. E a gente entendeu, naquele momento, falou, carreira solo, achei que quando a gente consegue correr mais leve, mais rápido, e vamos continuar. Mas ficou o relacionamento, né? Ficou esse entendimento que a gente, né, teve também, o empreendedorismo de acelerar naquele período e etc. E aí começou esse namoro o inverso. Falei, depois esse mesmo CEO voltou, falou, agora não é hora de comprar ou fundir, é hora de vender. O que você acha? Só que isso demorou, tá, André? Acho que teve várias indas e vindas, e principalmente pelo fato de pertencer a um grupo mundial, né, que tem uma governança muito mais complexa. Teve várias histórias. Só uma que vale a pena contar. E como é importante a gente estar também com a mente preparada, ou preparar ela naquele momento, né? Teve um determinado momento que a gente perdeu o negócio, né? Colocou na mesa, não funcionava nem para eles, nem para nós, a gente não tinha mais como avançar. E aí a Pearson na época falou, tá parado, não vai dar. Desse jeito não vai dar. Eu lembro que eu voltei, isso fazia 1 ano e, sei lá, quase 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Falei, de negociações, idas e vindas. 1 ano e 3 meses de negociação. Eu lembro que eu voltava e falava assim,
ganhar não é, eu lembro que eu repeti essa frase, ganhar não é comprar, ganhar é fazer o melhor negócio. Ou ficar do jeito que está, ou fazer um negócio que se adequa à nossa estrutura. Mas não era, eu sei que voltou de 1 ano e 3 meses, eu cheguei aqui em Rio Preto e estava com a cabeça fora, falei, você precisa fazer alguma coisa para me desligar a cabeça. E aí, como eu gosto muito de andar de moto, eu lembro que eu fui numa agência de turismo aqui, fui lá no sábado, cheguei aqui na sexta, fui lá no sábado, falei, para onde você consegue uma passagem para longe num preço aceitável? Para longe onde? Falei, se preferência na Europa. Olhou isso aqui e falou assim, olha, tem uma ida e volta aqui para Barcelona por X, um preço adequado para caramba. Para ir, e eram 12 dias. Eu falei, compra essa. Andréia, vamos semana que vem para Barcelona? Topa. Aí eu sei que nós somos para Barcelona. Mas qual que é a história? Eu desci naquela semana, eu aluguei uma moto em Barcelona, que era um negócio que eu gosto e você, naturalmente, você desliga, você bate, né? Aluguei a moto em Barcelona e nós fomos... A viagem foi maravilhosa. A gente saiu de Barcelona, foi até Mônaco e voltamos. 2.000 quilômetros, etc. Só eu e ela comprando a passagem de ida e volta, o aluguel da moto e o primeiro hotel, e a gente ia parando à medida que podia. Por que eu estou contando isso? Que foi um jeito de desopilar. E a gente tem que desopilar fazendo coisas saudáveis pessoalmente, né? Que seja uma atividade física, que outra forma de desopilar é parando no boteco e tomando todas, né? Mas isso é ruim. Bom, moral da história, voltei, parece que a coisa foi assim, né? Deu 15 dias, não é menos isso, uns 12 dias, vamos voltar a falar daquilo lá, e aí depois levou um pouco mais de tempo, porque tem DUI, né? Tem toda a parte de auditoria e etc e tal, e o negócio acabou acontecendo. É sensacional essa história aí. Talvez, né, a coisa dos deuses, né? Se não fosse viajar, talvez não aconteceria isso, né? Os cosmos se alinharam. Rogério, maravilhosa a história, né? Acho que tem ensinamentos aí. Você estava preparado, a oportunidade vem, né? Você veio contando, se não fosse todo esse preparo que a companhia foi tendo ao longo desses anos, chegasse a oportunidade aí de adquirir as marcas em 2016, 2017, poderia surgir a oportunidade e vocês não estavam preparados. Mas aqui a gente vem contando um pouco a sua história, um storytelling também da companhia, né? Que tem a ver com você é o fundador. E a companhia, há poucos anos atrás, tomou um rumo diferente. Claro que dentro da educação, mas há 2, 3 anos, você me corrige melhor aí, a Movedu ofereceu e oferece, né, a graduação dentro das marcas Prepara, Cursos e Microlins, com a Faculdade Prepara e a Faculdade Microlins. Por que essa decisão de fazer 2 faculdades do zero? Muito bom. Bom, primeiro, né, eu tinha falado, né, na nossa jornada, né, que tem ciclos de autocrescimento, ciclo de organização. Então, esse ciclo de inovação é muito importante que ele aconteça, porque à medida que você coloca aquela inovação, ela gera muito valor e depois, naturalmente, aquela inovação, como aconteceu com o ensino individualizado com a Prepara, né, o mercado se molda para aquilo e ele deixa de ser um diferencial. Então, o ciclo de inovação exige isso. E a história da preparação também. Tem uma aquisição também importante que a gente teve, André, em final de 18 para 19, comecinho de 19, a gente adquiriu a ITB, que é um colégio técnico, de ensino técnico, para a gente levar o técnico dentro das nossas marcas. Isso está acontecendo, ok, só que o colégio técnico também ele tem uma escala diferente, porque ele é regulado pela Secretaria da Educação. Então, cada estado tem uma determinada regra, e isso dificulta a escala, falando a nível de Brasil. Mas junto com o colégio técnico veio o conhecimento de ensino regulado, né? Veio pessoas, times, sistemas para isso. E aí a gente, né, entendeu que era muito importante para aquele nosso aluno que o que a gente faz com o Prepara e Microlins é capacitar esse jovem para levar ele para o primeiro emprego. Quando ele consegue emprego e começa a trabalhar, qual que é o próximo passo dele? Seguir na sua carreira, né, por um cargo de liderança, por exemplo, e o que ele quer fazer, qual que é o desejo dele naquele momento? O diploma da graduação.
Aí a gente pesquisou todos esses alunos e ele falou que era exatamente isso. Aí a segunda pergunta é, se aqui nessa escola a gente entregasse para você o diploma de graduação? E a resposta foi esmagadora, né? 98% daqueles alunos falou assim, eu faria aqui. Por quê? Porque eu confio na marca e gosto do método. E daí, né, o nascimento da faculdade Prepara, da faculdade Microlins, para a gente fazer o chamado Lifelong Learning, que é estudar durante toda a vida, que é o que é necessário para todos nós, e a gente fazer isso de uma forma organizada. E qual que é o ovo que a gente botou de pé aí? Nenhuma escola dessa, né, qualquer um de nós, quando você foi fazer, saiu do colégio para ir para a faculdade, ou saiu da faculdade e foi para uma pós, a única coisa que você entregou lá foi o seu diploma, né? Falou, tá aqui, eu cumpri a etapa anterior. E só, nós não fazemos só isso não. No curso livre, se ele está fazendo um curso de secretariado, de administração, ele gera crédito para ele poder fazer a faculdade e ele não precisa repetir aquele aprendizado lá. Então é muito legal porque ele faz uma jornada realmente contínua e otimizada. Personalizada e otimizada. Legal. Essa otimização é muito importante. Rogério, queria te fazer uma pergunta olhando para o presente, né? A gente viu essa história magnífica que diga-se de passagem, é uma inspiração para todos nós, mas não posso deixar de perguntar. E agora? E hoje? E o daqui para frente, né? Diante de tanta evolução em tão pouco tempo, porque nós estamos falando de uma jornada extremamente ágil, né? Quando você olha para a história dessa empresa, uma empresa acelerada, uma empresa dinâmica, uma empresa que, embora tenha se tornado grande, continua sendo uma empresa leve, veloz, né? De vanguarda. Quando a gente olha para o hoje, como você enxerga o nosso negócio? Quais são as tendências? Guilherme, eu vou começar falando isso olhando para o nosso time de talentos, né? Os nossos movers. Se você olhar hoje para a nossa estrutura de gente, ela está equilibrada, né? O maior número de pessoas está onde? Nós somos uma empresa de educação, uma empresa inovadora e uma empresa de franchise, certo? Certo. Geralmente, né, uma empresa de educação e franchise está mais ou menos só nesses dois pilares. Uhum. Se olhar a nossa composição do time, nós temos a parte de redes, né, de operações, né, que inclusive você está à frente, tem um número significativo de pessoas. Esse número é muito parecido com a nossa área acadêmica, porque nós somos uma empresa de educação. Exato. E esse número é muito parecido com a nossa área de tecnologia, que é aí o nosso diferencial. Então, a gente é balanceado nesses times de tal forma para a gente poder ter inovação, entregar na rede bem e entregar para o nosso aluno com alta qualidade. Então, é isso que a gente faz. E qual que é o nosso grande diferencial de hoje e de amanhã? Tem um número que assim, é a comprovação, né, para fechar a tampa do caixão. O NPS de escolas como a nossa, de alto volume de alunos, né? Lembrando que a gente matricula 500 mil de alunos por ano, e essas empresas que têm volume como o nosso, que são as faculdades de capital aberto, de ensino à distância, são empresas que têm NPS público, né? NPS na faixa, a melhor delas, de 59, 60, a melhor delas mesmo tem 62. A média é 58. E vou confessar também que o nosso NPS era igual ao deles, era de 59. O nosso NPS de hoje é 78. Em muitas regiões, acima de 80. Sim. Quem tem esse NPS são escolas premium, que trabalham com tickets de R$10 mil mês. Muito diferente, né, onde a gente consegue chegar. Então, essa é a comprovação da qualidade. Tá, como é que a gente fez isso? Para falar de presente e de futuro. Tecnologia e dados. A gente, apesar do volume, consegue atender individualmente cada um desses alunos, entender a necessidade dele, cortar a jornada deles através de cohort, levar a informação para os nossos educadores com tamanha agilidade,
ter uma metodologia de ensino de altíssima qualidade, que a gente se adapta para esse aluno, tanto na casa dele, quanto dentro da escola. A maioria dos nossos alunos fazem dentro da escola, mas a gente consegue entrega para uma parcela deles na casa deles também. E a gente fez isso com inovação e tecnologia por causa desse balanço que a gente tem da nossa empresa. E é assim que a gente está hoje. Como é que é o futuro disso? O futuro é o lifelong learning. A gente olhar para essa base de alunos, como a gente está fazendo hoje, e conseguir ajudar ele. Porque esse tempo passa, a gente não lembra disso, mas se você olhar quando você olhar para você, putz, quando eu tinha lá 17, 18 anos, eu vou fazer uma faculdade, o que eu vou fazer mesmo? Como é que funciona? O que faz uma faculdade? Tem algum mentor que pode me ajudar? Algum outro consegue ter esse mentor? A gente é o mentor desse aluno. Em cada uma das fases, a gente consegue ajudar ele. Agora, o que você acha de fazer uma faculdade? Agora, o quanto é importante o idiomas para você? Agora, não é hora de você olhar para uma pós-graduação? Tudo isso com tecnologia e gente, que é a nossa grande composição, que é a nossa fórmula de sucesso. Muito bom. Show. Estamos chegando aqui, né, Gui, nos finalmente do primeiro Move Talk. E está sendo maravilhoso aqui. Dá para mais tempo, mas precisa finalizar, né? Senão fica muita coisa também. Tem papo para vários podcasts. Se deixar, a gente vai ficar aqui algumas horas. Um dia. Vamos lá, a gente tem um quadro aqui, Rogério Guilherme, que é o Papum. Não precisa explicar muito. Papum é o quê? É um jogo rápido. Então, eu vou falar uma palavra, Rogério, você vai falar a primeira palavra que vem na sua cabeça. Vamos lá. Não é uma frase, é uma palavra. Então, vamos lá. Educação. Transformação de vidas. Empreendedorismo. Muda muito. Muda o mundo, mas vale uma explicação. Ele atrai talentos, retém, paga impostos e faz essa roda girar de uma tal forma que é um negócio exponencial. Todos os países, e por isso que a Endeavor também está em todos esses países para isso, que tem empreendedorismo como base, são países de alto crescimento e os países onde tem as pessoas com menor nível de educação. Boa. Franchising. Franchising é um negócio de longo prazo. Franchising, para mim, é a fórmula de sucesso, já que é dentro do Papum. Desdobrando isso entre aspas, é a fórmula de sucesso para poder separar isso, quem olha para o médio e para o longo prazo e quem é um excelente operador que faz isso dentro das franquias. Liderança. Inspiração. Dinheiro. Muito importante, mas não pode ser seu objetivo. Risco. Faz parte do jogo do empreendedorismo. Para fechar, disciplina. Mantra. Boa. Disciplina é mantra. Disciplina é igual juro composto. É imbatível. Um dia após o outro é que nem botar o dinheiro para render juro composto. É imbatível. Só que o resultado é de longo prazo. Só que é imbatível. Show de bola. Esse foi o Pero Papum. Tá aí uma das grandes lições que eu aprendi com o Rogério, dentre tantas, né? A lição da disciplina, para mim, é um presente que eu ganhei do Rogério nesse convívio de tantos anos, de muitos anos. E no fim do dia é a disciplina, não é motivação, né, cara? É verdade. A gente, né, fazendo uma analogia aí, academia, você não vai estar todo dia motivado, ou vir trabalhar, mas é a disciplina, né? Então, não fique esperando você ter a vontade. Com ele eu aprendi que disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está afim. É isso aí. É isso aí. Pessoal, para finalizar aqui agora mesmo, acho que é bacana, claro que esse episódio aqui, ele trouxe muito conteúdo para nós aqui, mas eu queria ouvir de vocês, primeiro de você, Gui, 2 dicas que a gente sempre vai trazer no fim de cada episódio aqui. E uma dica é um livro e a outra dica é uma série. Eita. Então fala para nós, Gui, um livro e uma série. Cara, o difícil não é falar... O difícil é escolher um. Escolher um, né? Mas vamos lá. Um livro que está assim ainda na minha cabeça, bem recente, esse é Paixão Nova.
Hábitos Atômicos, do James Clear. Muito bom. Mudou minha cabeça. Boa. E uma série? Que tem a ver com disciplina, imagino. Muito, Hábitos Atômicos. muito. Então, realmente um livro muito bom, vale a leitura. E uma série? O que quiser. Uma série muito legal, recomendo. Succession, tá no Max, eu acho. Tá no Max, muito bom. Rogério, você, um livro e uma série. Do que quiser também, não precisa ser necessariamente de negócio, franchise, se quiser também pode ser. Boa. Livro, Garra, sensacional, não deixe de ler. Uma série, vou falar de um filme, um filme e uma série, tá? Um filme eu vou falar um novo agora, a gente fica muito olhando para fora, né? Nós tivemos um empreendedor no Brasil fantástico, Silvio Santos, que quebrou paradigmas e tem um filme dele acontecendo nos cinemas agora. Uma série a gente falou, né, de algumas, Uber, fantástico, né, WeWork, fantástico, e essas duas, vai, tá bom. Boa, a WeWork é We Crashed. Isso. A do Uber chama Uber mesmo. Não chama Uber, também é um nome diferentinho lá, preciso lembrar, eu fiquei tão tarado no filme que eu não lembro como é que chama a série. É só colocar no Google que acha também, né? E para aproveitar, eu vou fazer a pergunta para mim mesmo, mas sobre... série, e aí a ver com startups aí que evoluíram bastante, a do Spotify, acho que é Som na Faixa. Maravilhosa. Não sei se é Som na Faixa, mas é Som na Faixa. É Som na Faixa. Essa é mais fácil lembrar. É sensacional, sensacional mesmo. Boa, finalizamos, pessoal. Uma hora e pouquinho aqui. Eu acho que a série que você está dizendo do Uber é o Super Pumped. Isso, essa mesmo. A Batalha pela Uber. É isso daí, é isso. Muito bom. É isso daí mesmo. Boa. Tá ligado. Maravilha. E aí, meus queridos, o que acharam desse primeiro podcast? Eu quero de cara agradecer. Para mim foi um presente, né? Não canso de ouvir as lições da história do Rogério, que se confunde com a história da empresa naturalmente, e em toda vez que a gente explora um pouco mais a fundo essa história, eu aprendo coisas novas, descubro coisas novas. Então, para mim foi muito bom e espero que para você também tenha sido produtivo e inspirador. E você, Rogério, o que achou? Não, muito obrigado, né? Um prazer estar inaugurando, né, esse Movecast aqui nosso. Estou muito feliz, né, de a gente ter dado esse passo aqui. Adorei os entrevistadores, porque você sabe, responder aqui é bem mais fácil do que perguntar, ainda mais só responder daquele que você vive, né? Espero muito que, né, tenha sido, né, de valor, a gente tenha levado o valor aí para os ouvintes, para quem está assistindo no YouTube, para quem está ouvindo e pedalando lá na academia, né? Ouvindo o seu podcast. Espero que a gente tenha levado o valor aí para vocês. É muito podcast ouvido pra gente fazer esse, né? Isso aí. Tá aprendendo com os melhores. E é isso, gente. Últimos minutos aí desse podcast, o que eu queria falar para vocês? Compartilhe com os amigos, tá? Faça comentários, a gente vai deixar nosso Instagram aí na descrição do episódio, o Instagram da Movedu, das marcas, para você conhecer mais, entender, né, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito. E vamos trazer próximos conteúdos que desejamos ser inspiradores, igual hoje aí o Rogério trouxe pra gente. Então, fique ligadinho aí, vou dar um pequeno spoiler. Vai vir franqueado, né, pra gente ouvir na ponta, né, quais os principais desafios que o franqueado tem na gestão do negócio. E não vou contar mais muita coisa também para não dar spoiler, né? Então, esperamos aí que seja 1 hora e pouquinho da sua vida não gasta, mas investida nesse primeiro Move Talk, e que você possa voltar com a gente nos próximos aí. Fique ligados, cada 2 semanas a gente está de volta. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Obrigado.